Olá, boa noite. Me chamo Ana Carolina, vou fazer a apresentação agora das questões que nós fizemos em trio. Se tiver algum barulho no fundo, é porque tem uma igreja aqui perto de casa. E eu tô fazendo a gravação pelo computador, porque a gravação do Meet não tá funcionando, não sei porquê. A primeira questão, a questão 1, ele pediu pra gente encontrar as vazões das correntes de F1, F2 e F3, em um sistema com 3 equações lineares. Para resolver o primeiro... A questão 1, no caso, ele pediu pra gente encontrar as vazões das correntes F1, F2 e F3, a partir do sistema de 3 equações lineares. Para resolver, primeiro nós montamos, né? Deixa eu abrir aqui a questão. Para resolver, né, nós montamos uma matriz A, utilizando os coeficientes das equações, que está aqui, e também montamos uma matriz B com os termos independentes, que no caso são os valores que estavam lá na questão, né, que era o valor de 5, de 6 e de 2. Em seguida, nós utilizamos uma função de matriz inversa, né, que está aqui, do Excel, para calcular a inversa da matriz A. Depois, nós aplicamos a função matriz multi, multiplicando a matriz inversa pela matriz B. Nessa operação, no caso dessa operação, ela corresponde àquela fórmula F igual a elevado a menos 1 vezes B, que fornece a solução do sistema, no caso. E aí nós obtivemos o resultado das três vazões, que no caso, das três correntes, que no caso F1 ficou 1,6 metros cúbicos por hora, F2 ficou 0,2 metros cúbicos por hora, e F3, essa aqui no caso é a questão B, né, da 1, ela vai fazer basicamente quase a mesma coisa que faz no Excel, só que a gente vai fazer dentro do Python. Então, nós vamos declarar, né, deixa eu entrar aqui, nós vamos declarar a matriz A e deixa eu lembrar o nome, e os coeficientes de equação que ele dá na questão. E com isso, a gente vai utilizar a função NP, Linaug, né, inv, A, e essa função, ela vai calcular da mesma forma que foi calculada no Excel, né? Que ela vai calcular a matriz inversa de A, depois disso ela vai multiplicar essa matriz inversa pelo vetor de B. Só que no caso ela vai multiplicar utilizando o operador arroba, que realiza a multiplicação entre as matrizes. Nessa operação, ela corresponde à mesma fórmula que também correspondeu lá no Excel, que é F igual a AB, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que tem um lugar aqui, não. Ah, não, tá certo. Basicamente, me perdi aqui. Ah, tá. Ela vai fazer a mesma coisa praticamente que fez lá no Excel, né? Essa operação vai corresponder à mesma fórmula matemática que correspondeu no Excel, que é o F igual a elevado a menos 1 vezes B, que é utilizado para resolver os sistemas lineares. E ao executar o código no Python, ele retorna a matriz inversa e em seguida o vetor com as vazões encontradas. O mesmo resultado que nós encontramos aqui foi o mesmo que nós encontramos no Excel, foi a mesma coisa. E já fazendo um adendo com a questão C, porque no caso, o método ele vai diferenciar no quê? Nós vamos resolver praticamente a mesma coisa, mas vamos utilizar o mesmo sistema, mas a função ela vai ser np solve de A e B. A diferença desse método para o anterior é que essa função ela não calcula a matriz inversa explicitamente. Ela utiliza algoritmos internos mais eficientes para resolver diretamente o sistema de equações. E o que torna, no caso, o processo em si mais rápido e indicado para aplicações práticas. E ela é um método ok também, porque deu também o mesmo valor que deu tanto na B como na A, então acreditamos que é um método eficaz. Nessa questão 2, o objetivo, no caso, ele era determinar a temperatura da saída de um trocador de calor, utilizando o método de Newton-Raphson, em Python. Primeiro, no caso, nós identificamos, né, os dados do processo, como a vazão máxima, o calor específico, o coeficiente de transferência de calor, a área de troca térmica, as temperaturas de entrada e da vizinhança, e o calor da reação. Em seguida, nós implementamos a função de balanço de energia e a sua derivada. Depois nós aplicamos o método de Newton-Raphson, não sei se estou falando certo, utilizando os três chutes iniciais diferentes, que no caso era de 200, de 300 e de 400K. E como resultado, o método ele convergiu para a mesma temperatura de saída, igual a 304,72 K, em apenas uma interação para todos os cheats iniciais. E isso ocorreu porque é uma função linear. Quando nós temos essa função linear, o método ele encontra uma solução mais rapidamente. Assim nós concluímos, né, que nós tivemos que o método de Newton-Raphson ele foi um método eficiente, né, ao objetivo proposto da atividade. Nessa questão 3, o objetivo no caso era calcular a massa total do biodiesel produzido nas primeiras 4 horas da operação, utilizando a regra de 1/3 de Simpson. E também, além disso, analisar o efeito da adição de um ruído gaussiano nos dados da vazão, no caso. Primeiro, para a gente resolver, nós primeiro organizamos no Excel, né, os valores do tempo e a taxa de produção registrada a cada 30 minutos, e definimos um passo de integração como H igual a 0,5 horas. Em seguida, nós aplicamos o peso da regra de Simpson, atribuindo o peso 1 ao primeiro e ao último ponto, nós pegamos, e ao último ponto, no caso, peso 4 aos pontos de índice impar e o peso 2 aos pontos de índice, peso 4 aos pontos de índice ímpar e peso 2, no caso, aos pontos de índice par. Depois nós multiplicamos cada taxa pelo seu respectivo peso e somamos todos os resultados, obtendo, no caso, o valor aqui de 362. Na sequência, nós aplicamos a fórmula da regra de Simpson, que consiste, no caso, em multiplicar o passo dividindo por 3 pela soma ponderada dos valores, ou seja, a M. Nós pegamos a hora, no caso, que é o 0,5, dividido por 3 vezes a soma. Como resultado, nós encontramos a massa acumulada de aproximadamente 60,33. Em seguida, em Python, nós utilizamos a mesma regra de Simpson por meio da função que realiza automaticamente a soma ponderada dos dados. Nós montamos aqui, conforme a gente monta também no Excel, e depois nós adicionamos um ruído gaussiano, né, aos valores da taxa de produção, utilizando a função n para dom, ponto normal, com média 0 e um desvio padrão de 0,5. E em seguida nós calculamos a integral utilizando os dados com ruído. Nos resultados, no caso, mostraram que a massa calculada com os dados originais foi de aproximadamente 60,33, que foi a mesma coisa que apareceu lá no Excel, e a massa calculada com ruído foi 61,30, dando um resultado de uma diferença aí de aproximadamente 0,97 quilogramas. Por fim, nós concluímos que a regra de 1/3 de Simpson, ela tende a suavizar, né, os efeitos do ruído gaussiano, porque esse tipo de ruído possui média igual a 0. Dessa forma, durante a integração, os erros positivos e negativos eles tendem a se compensar ao longo dos intervalos, fazendo com que o valor final da integral ele permaneça bastante próximo ao valor obtido dos dados originais.
Nessa questão 4, no caso, a gente simulou, né, a variação de concentração de um reator CSTR, utilizando dois tipos de método numérico, né, que no caso é o método de Euler, e o outro método é o de Runde-Kutá, da quarta ordem, que no caso é conhecido por RK4. Primeiro, nós definimos, né, os dados fornecidos no enunciado e implementamos em Python. A equação diferencial pegamos a equação diferencial que representa o balanço de massa do reator, né, e depois nós aplicamos os dois métodos para resolver essa equação. O método de Euler, no caso, ele faz o cálculo usando a inclinação do ponto atual, né, enquanto o RH4 ele utiliza 4 estimativas de inclinação em cada passo, no caso, que torna o resultado mais preciso. Nós também definimos um critério de parada, para identificar quando o sistema atingiria, né, o estado estacionário e compararmos o resultado com a solução analítica para verificar o erro. No final, o método de Euler, no caso, ele chegou a mais rápido do que o método de o RK4. O de Euler, se não me engano, foi, cadê? Deixa eu ver aqui onde foi. Aqui, ó. O de Euler, no caso, ele chegou no tempo de 4,5 horas e o de o RK4, ele estabilizou em 5,10 horas. E deu praticamente a mesma taxa de mol, que foi 1,60, e, por fim, no caso, a análise de erro, ela confirmou que o método de Euler é de primeira ordem e o de RK4 ele é de quarta ordem, representando uma maior precisão e menor erro, especialmente para passos de integração menores. É basicamente isso.